Um dos grandes elementos de enfoque em Shumatsu são sem dúvida os tesouros sagrados, as armas e itens divinos de Shumatsu. Quase todos os lutadores têm uma arma para chamar de sua, e hoje, depois de muitos pedidos dos senhores, eu tô aqui para elencar as melhores armas divinas de Shumatsu no Valkyrie. Bom, antes de a gente ranquear aqui o que eu acho que são os melhores tesouros sagrados, eu quero aproveitar a oportunidade desse vídeo para explicar alguns mal entendidos quanto ao assunto que é as armas divinas dos personagens. Primeiro, Volund não é uma arma divina. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Volund não é uma arma divina. Volund é o ato de fusão de almas entre Enrenhar e Valkyria. Volund é a forja de uma arma divina. O que eu quero dizer com isso, só para esclarecer, é que não existe uma categoria chamada Volund e outra chamada Tesouro Sagrado. Todas as Volunds geram tesouros sagrados, e então até mesmo os tesouros sagrados gerados por Volunds estarão aqui na lista, pois a única coisa que diferencia eles de itens divinos normais é que foram feitos por meio de uma forja divina Volund. Agora explicando como funciona o nível de força das armas divinas em Shumatsu. Pode não parecer, mas temos em Shumatsu um certo nível de armas divinas, algumas bem mais poderosas que as outras. Um ótimo exemplo que eu posso usar para ilustrar isso é com o nosso limpa-chão os favoritos, o Ares. Todos sabemos que o Ares não chega nem perto em força do famigerado nível Ragnarok, os personagens que lutam no Ragnarok. Mas se eu te contar que nem mesmo a arma divina dele chega nesse nível, sim, pra quem não lembra, o Ares tem uma arma divina, uma espada ali sem nome, que ele usa no flashback do Hércules, e é durante essa luta que vemos a sua espada quebrada no chão. O que isso significa? Bom, pra quem não lembra, naquela época o Alcides, a.k.a. o Hércules humano, após beber o sangue da Ambrosia, estava ali mais ou menos no nível do Ares. E o próprio mangá diz pra gente que o atual Hércules, que tava lutando com o Jack, tá muito acima do Ares atual. E aquele Alcides lá do flashback foi capaz de quebrar uma arma divina. E o feito de quebrar uma arma divina, um tesouro sagrado, é algo muito grande e impactante em Shumatsu, como a gente vê especialmente nos rounds 6 e 7, pelas ações do Rajon e as falas do Hermes. Então nesse caso, podemos ver como as armas divinas do Ragnarok, elas estão em um nível completamente diferente de armas divinas normais, por assim dizer, Já que o Alcides, que não era tão poderoso, conseguiu quebrar uma arma divina, então ela meio que tem que ser, supostamente, no nível abaixo das do Ragnarok. E falando em nível, eu vou separar esse vídeo em alguns níveis, algumas categorias. Eu vou crescendo elas com o tempo. Mas antes disso, eu tenho que explicar sobre mais um detalhe das Volunds. Bom, pra quem não lembra, as armas divinas geradas pelas Volunds são as armas perfeitas para o seu usuário. Sim, são as armas perfeitas, e por isso é meio difícil de elencar armas oriundas de Volunds. Por exemplo, eu poderia pegar a arma oriunda de uma Volund mais bem colocada da lista e entregar para o usuário da pior, e o usuário lutaria pior com a arma que é melhor. Então é importante entender que o argumento, mas essa arma é perfeita para o usuário, ou essa arma ela amplifica totalmente a força do usuário, não vai ser considerado aqui, porque toda a arma oriunda de uma Volund é a melhor arma para o seu usuário. E até mesmo a arma dos deuses são mais focados no estilo de combate dos deuses, Por isso o vídeo vai ser tentando analisar de maneira geral os feitos da arma, a sua durabilidade, a sua capacidade ofensiva e também a sua caracterização de força dentro da obra. Deixando todos os critérios e adendos bem claros, deixa eu só te lembrar daqueles avisinhos clássicos. Como pode ver, o vídeo tá bem completo e por isso deu bastante trabalho na produção dele. Por isso, se quiser ver mais vídeos bem feitos assim, conto com o seu like e o hype aí no vídeo se você tiver no celular, e também a sua inscrição caso ainda não esteja inscrito. Dá uma checada aí, beleza? Esse vídeo foi muito pedido por vocês e eu só tô fazendo ele graças ao membro Crowvalho, o membro do nível Imperador Celestial do clube de membros aqui do canal, que tem direito ao pedido de um vídeo por mês. E ele foi o Gold que escolheu esse vídeo tão pedido por vocês nos comentários. Se quiserem mais vídeos assim, e claro, gostarem do canal e quiserem apoiar ele financeiramente, façam que nem o Mano Crowvalho e se tornem membros do canal. As recompensas estão aí na tela e o link tá na descrição. Então, sem mais delongas, vamos começar tirando dois tesouros sagrados que são bem específicos e difíceis de se analisar, e pela sua natureza específica, ficarão numa categoria específica, a de amplificadores. Isso porque esses dois tesouros sagrados não servem pra nada se não forem usados por seus usuários específicos. E eu tô falando do Mawashi extramuscular do Raiden Tavemon e do cajado de Apomios do Beelzebub.
Beelzebub. O Mawashi do Raiden é um tesouro sagrado conferido a ele pela Volund com a Valkyria Trude sobre a runa de poder, que permite que ele controle seus músculos super-humanos livremente. Ela está nessa categoria específica porque ela não é uma arma, né? Ela não tem fins ofensivos e apenas confere única e exclusivamente ao Raiden uma grande vantagem, enquanto pro resto dos personagens que não tem o problema do descontrole muscular do Raiden, né, não serviria pra absolutamente nada. É aquilo que eu falei sobre as Volunds, o Mawashi é a melhor arma pro Raiden, e se eu fosse seguir o critério de ser a melhor arma pro usuário, todas as tesouros sagrados forjadas por Volunds, incluindo a do próprio Raiden, ficariam empatadas no topo. Agora, se for analisar de maneira impessoal, né, a do Raiden nem fins ofensivos tem pra batalha, e por isso ele vai ficar nessa categoria. E a mesma coisa acontece com o cajado de Apomios do Beelzebub, que serve só para amplificar as vibrações do Beelzebub. Que nem o Raiden, né, ela confere também ao Beelzebub uma gama de ataques e defesas que, sem o cajado, o Bel seria bem mais fraco. Mas se fosse seguir unicamente esse critério, seria uma lista quase inexplicável de se fazer. Por isso, pelo critério impessoal que eu trouxe, ela vai ficar na mesma categoria junto com a do Raiden. Agora sim, começando a categorização plena, temos a abaixo do comum. Sim, teremos mais uma categoria especial justamente para as luvas do Jack, ou melhor, os itens que o Jack cria com as suas luvas. Como vocês sabem, a luva do Jack é capaz de transformar aquilo que toca em um tesouro sagrado. Esse é o poder conferido a ela pela runa Aquela que não se pode prever, transformando facas, guarda-chuvas, bueiros, destroços e até mesmo um prédio inteiro em arma divina. Ela tá nessa categoria especial de abaixo do comum, pois Hércules diversas vezes na luta chega a quebrar esses itens com muita facilidade. E sim, claro, né, o Hércules é um personagem muito forte, mas ele, por exemplo, quebra 7 facas divinas do Jack com um único apertar de mão sem estar na forma Cerberus. Ele tá na forma base. Dizer que todos os itens do Jack têm a mesma durabilidade e potencial de dano que uma arma divina do Ragnarok, seria dizer que nesse momento aí, o Hércules pode, por exemplo, pegar 7 tridentes do Poseidon e esmagá-las com um único aperto de mão, o que pra mim é meio exagerado. Por isso, apesar de serem armas divinas, elas estão num calibre um pouco abaixo do Ragnarok, da mesma forma que a espada do Ares está, por assim dizer, né, apesar de que ela tá pra mim abaixo até mesmo dessas criações do Jack. E por isso, essas criações do Jack vão ficar nessa categoria separada. E agora sim, indo pra primeira categoria do nível Ragnarok, temos a categoria comum, para aquelas armas que tem poucos ou nenhum feito e especialmente que tem pouquíssima caracterização na obra. E iniciando ela, temos a clava do Hércules. Sim, não queria ficar fazendo downplay do round 4 no vídeo, mas se as luvas do Jack criaram armas divinas com níveis baixos, naturalmente a clava que só tem feito de quebrá-las ou resistir a elas ficaria aqui embaixo também. Lembrando que as habilidades do Iso do Hercúleo não tem nada a ver com a clava do Hércules, né? Ela apenas se molda de acordo com o trabalho que o Hércules está usando, e nenhuma das suas formas tem provas no mangá de serem mais fortes, por isso eu tô colocando a clava no geral aqui. Logo após ela vem a soqueira do Adão, que é bem zoada e xingada na comunidade, e convenhamos aqui, realmente não tem uma grande caracterização. Ela é só um tesouro sagrado razoavelmente comum que dá mais dano pro Adão no soco dele. O melhor feito dela é ter deixado uma marca no rosto dos Zeus por um tempo, mas é só isso mesmo. Seguindo ela temos a espada do Okita, que também não tem nome. Muitos podem estar pensando em como uma arma que foi capaz de quebrar o Nigiri do Susanoo tá tão baixa, mas é importante saber diferenciar a força do golpe da durabilidade da arma. Claro, a espada do Okita não é fraca, né? Mas ali os méritos da destruição vão muito mais para a força do ataque em si do que pela arma. Tanto que não é nenhuma vez durante a luta citado o impacto que a katana do Okita estava fazendo na luta. Ou seja, ela não tem nenhuma caracterização na história sendo uma arma poderosa. E falando em katanas, vamos para a Daichi de Sasaki Kojiro, a Mono Hoshizao, que tem o diferencial de ser a única das categorias comum que tem um nome, que seria um argumento favorável ao fato dela ser, de fato, um tesouro sagrado razoavelmente mais relevante. Mas no caso do Sasaki, a sua arma ser quebrada pelo Poseidon joga ela um pouco mais abaixo. E logo após ela vem a sua Revolund, que é a mesma Mono Hoshizao, mas dividida entre uma katana e uma wakizashi, permitindo que o Sasaki possa brandir duas espadas. O mangá não chega a falar que essas espadas são mais duráveis que a Mono Hoshizao, você até poderia argumentar isso, já que elas não são quebradas por golpes do Poseidon, mas isso é mais pela técnica do Sasaki do que por uma suposta amplificação da durabilidade da arma. Seguindo na mesma categoria, temos a arma que quebrou a Mono Hoshizao do Sasaki, o tridente do Poseidon, que tá aqui embaixo, pois ele é um tesouro sagrado verdadeiramente comum para os padrões de Shumatsu. Ela não recebe nenhuma exaltação na obra como poderosa e sequer tem um nome, sendo um tesouro sagrado bem médio para os padrões do Ragnarok. E acompanhando ela, o Bidente do Hades vai ficar logo acima, por também ser uma arma média, sem exaltação ou exibição de forças incríveis, mas está acima, pois é capaz de
aguentar a energia dos ataques do Hades, que são mais fortes que os ataques do Poseidon. E para fechar a categoria de comuns, temos o escudo do Leônidas, que aqui não conta apenas o escudo, mas todas as formas e variações oriundas da Volund feita entre Leônidas e a Valkyria Geiruru, com a runa aquela que avança. Ela tá no topo dessa categoria, pois é uma arma extremamente versátil, podendo ser um escudo para se defender ou atacar, né? Ser uma serra de média e longa distância ou uma massa para combate de curto alcance com um grande poder destrutivo. E por isso ela vai ficar no topo dessa categoria. Indo agora para a categoria mais forte, né? Estarão as armas que têm feitos pelo menos consideráveis e especialmente que têm destaque narrativo para serem armas fortes. Essa é a categoria fortes. Começando com o tesouro sagrado Horus de Hauraket, capaz de focalizar o seu campo proeminente para dar disparadas ou golpes potentes. Sim, acharam que não ia ter spin-off aqui, né? Como vocês pedem muito, eu decidi colocar, seguindo o fato de que os tesouros sagrados de God's Apocalypse estejam próximos em força dos do Ragnarok, já que por enquanto a gente ainda não tem nenhuma escala sobre isso dentro do mangá. Seguindo na toada do spin-off, temos o último tesouro sagrado revelado no mangá, o Akanta, as correntes de Prometheus, que são capazes de amplificar a dor causada por um golpe em centenas de vezes, e seguindo por ela a Gael Bolg, no caso a árvore do Shulaina, que não é necessariamente a Gael Bolg, mas como não tem o nome, vamos chamar ela assim por enquanto. Ela tá aqui na frente por ter durabilidade suficiente para passar pela Horus do Ra, mas a ordem desses três tesouros sagrados aí do spin-off é bastante trocável, para ser bem sincero. Voltando para as do Ragnarok, temos o que eu diria ser o maior exemplo de tesouro sagrado médio do verso, aquele que é o melhor exemplo para ser ali uma média de força, que é o cajado dos 6 reinos do Buda. Ele é um ótimo referencial nisso, pois o cajado não recebe em nenhum momento um grande foco em suas capacidades, exceto pela sua grande versatilidade e por se transformar de acordo com as emoções do Buda, podendo virar um porrete, uma espada curta, um escudo ou uma alabarda. A única exceção do cajado dos 6 reinos para essa lista será a sua foice, que aparecerá já, mas vai estar em uma colocação maior, como eu vou explicar mais à frente. Enquanto ela não vem, temos então um adversário do cajado na luta, o Cutelo da Miséria do Zero Fuku. Esse é meio polêmico e talvez muita gente discorda, pois uma das únicas coisas, né, que a fandom elogia no Zero é a sua arma, e sem dúvidas o Cutelo da Miséria é muito poderoso. O problema é apelar para uma falácia que essa arma não tem limites. Sim, eu já vi muita gente dizendo que o Cutelo da Miséria não tem limites para evolução, e no sentido abstrato, né, não estaria errado. O Zero Fuku não tem um limite físico pro quão miserável ele pode ficar, mas sendo justos com o que foi apresentado, o Zero Fuku chegou no fundo do poço da miséria contra o Buda. Nenhum oponente poderia levá-lo a tanta miséria quanto o próprio Buda, e se escorar numa suposta infinitabilidade de potencial dessa arma para colocá-lo alto na lista, certamente não é algo que eu acho justo de se fazer. Como a arma, né, apesar de ir evoluindo pouco a pouco, ele tem o seu pico na forma tempestade. Ela vai ficar por isso aqui logo acima do cajado, por ser versátil e mutável, mas pode facilmente ficar atrás do próprio cajado do Buda mesmo. E falando nele, coloco acima do Cutelo da Miséria a arma que eu falei que faltou, a foice do deus selvagem Salaquias, que está separada do cajado e acima do Cutelo pela sua grande caracterização de ser a arma suprema do Buda no combate contra o Rajun, né? Sua arma proibida, da qual o Buda tinha a chance de matar One Hit KO o Rajun com o seu golpe. Por isso ela tá na frente. E logo após, ainda nessa categoria, outra grande polêmica, uma das armas mais talvez superestimadas para mim, sim, ela mesma, o super automatão beta de Nikola Tesla. Pois é, talvez muitos de vocês estejam muito surpresos agora com a colocação de um tesouro sagrado considerado como muito forte, mas eu vou ter que ser aquele cara chato para discordar dessa afirmação. As menores denotações de força e impacto do super automatão de Tesla estão no fato de que ele consegue resistir a alguns golpes de Beelzebub, e claro, a arma por si só é capaz de gerar golpes com plasma. O problema é que tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva da armadura não são tão relevantes assim. Defensivamente, ela pode ser escalada para baixo de golpes do Hades, no mínimo para baixo do Persephone Titã do Rei do Submundo, que vale lembrar, não quebrou nada importante das espaldeiras do Kim. E ofensivamente, os golpes do próprio Tesla se comparam também a esses mesmos golpes do Hades, só que o Tesla precisou de um golpe em cheio para fazer isso, de frente do Hades com a sua batalha com o Beelzebub. No futuro eu posso elaborar mais sobre essa escala entre o Tesla e o Hades, se formando graças ao Beelzebub. Essa é uma das únicas escalas possíveis de se fazer em Shumatsu, mas por enquanto Tesla vai ficar aqui na categoria de portes, mas sem muita corroboração para ficar uma categoria acima. Seguindo um caso curioso em nossa lista, pois ela não é bem um tesouro sagrado, mas por se equiparar a um eu decidi colocá-la aqui. No caso eu me refiro à espada-braço do Rajun, que foi capaz de destruir diversas formas do cajado dos 6 reinos, e especialmente todas as armas do Rajun se mostraram
mostrarão equiparadas com as formas do cajado, sendo a espada-braço por ter um acréscimo de condensação a mais forte das armas do demônio. E para finalizar essa categoria temos a Perfuradora de Céus, a Skypiercer de Lu Bu, com a runa Destruidora de Escudos. Seus principais feitos como armas envolvem não ser destruída pelo primeiro Geirud de Thor no combate, apesar do Lu Bu ter as suas pernas feridas do processo. E claro, o seu hacks de destruir qualquer tipo de escudo ou defesa, o que é razoavelmente específico, mas pode trazer boas vantagens para o Lu Bu em alguns matchups específicos. Inaugurando uma nova categoria, estamos agora na Elite da Elite dos Tesouros Sagrados, os tesouros sagrados mais poderosos do verso, a categoria muito fortes, começando por elas as espaldeiras todas poderosas de Kenshin Hwan. Sim, as espaldeiras de Qin vão estrear a categoria de alto nível de tesouros sagrados, pois elas sem dúvidas fazem parte da elite dos itens divinos do mangá, tendo falas da própria Brunilde de ser uma arma especializada em defesa, ou seja, tendo uma durabilidade excepcional em relação a boa parte dos itens da lista. Some isso ao fato que ela não foi quebrada de maneira substancial pelo Persephone Houa ou Persephone Titã do Ares, e temos aí uma das armas mais duráveis e defensivamente poderosas de todo o verso. E seguindo dela, né, tem o seu request, a espada Goujian, que no mínimo tem que manter a durabilidade das ombreiras por, né, serem oriundas da mesma Volund. E nesse caso tem o acréscimo da capacidade do Qin de poder condensar energia cinética dentro da espada para poder refletir um golpe. Vale lembrar que é dito no mangá que o ato da espada Goujian de condensar a energia do ataque final do Ares era um feito impressionante por si só, e por isso sem dúvidas ela tá entre a elite da elite no quesito armas divinas. E por falar em elite da elite, a próxima arma é literalmente dita fazer parte dessa elite, os Fios de Ártemis, a arma mais versátil do verso, que permite que o Apollo faça escudos, harpas, luvas e até mesmo seu arco. A própria Brunilde especifica que os Fios de Ártemis fazem parte da classe de armas mais fortes do céu, então sem dúvidas ela estaria aqui, não é mesmo? E seguindo ela, por uma questão de caracterização, vou colocar a Luz Lunar de Ártemis, a Moonlight Artemis, do mesmo Apollo. E sim, esse é meio que um tesouro sagrado diferente do Apollo, ela surge das sombras do deus e porta os fios de Ártemis dele, forjando por Apollo o arco dele que ele usa para disparar suas flechas de luz. Apesar da estátua não ter a mesma citação dos próprios fios de Ártemis, acredito que seja óbvio e extremamente plausível considerar que esses tesouros sagrados estão no mesmo nível no sentido de durabilidade e especialmente de versatilidade, já que a estátua cria o arco para Apollo por meio dos fios de Ártemis. E já se mantendo no round 9, vamos para a arma final do Leônidas, o Aletheia Esparta, que assim como a estátua do Apollo é uma arma que no mínimo deveria ser aproximada dos fios de Ártemis por caracterização, e como podem ver, eu acho até superior. Isso acontece porque o Aletheia Esparta é a arma final de um cara que invariavelmente foi capaz de levar o Apollo ao limite. Isso sem contar que os fios condensados do Apollo no golpe final se quebraram junto com o Aletheia Esparta naquele clash dos golpes finais, denotando proximidade entre eles, além de, claro, né, o Aletheia Esparta ser considerado o escudo mais forte da humanidade, o que não escala para cima de nenhum escudo específico, mas ainda é uma ótima denotação de força defensiva. E para fechar a categoria da Elite, temos um tesouro sagrado bem recente no verso, a Onigiri Ame no Murakumo, fusão de dois tesouros sagrados com destaque prévio. A Onigiri Ame no Murakumo é a katana perfeita para o deus da espada e considerado a espada mais poderosa dos céus, oriunda do trabalho em conjunto de ferreiros humanos e deuses. Sua caracterização como uma das armas mais poderosas é bem grande e toda a glamourização em torno dela ser uma arma de forja lendária capaz de produzir um golpe poderoso e ser factualmente a espada mais forte dos céus, coloca ela no mínimo acima, por exemplo, da espada Vajra do Buda e faz com que ela finalize a categoria de muito fortes. Sim, finalize, pois para a última categoria teremos simplesmente a categoria de os mais fortes, que não são simplesmente a elite que nem antes, mas sim de fato o topo do topo, o pico do pico dos tesouros sagrados, começando com o Mjolnir. Sim, o Mjolnir é descrito algumas vezes no mangá como o tesouro sagrado mais poderoso, está fora do meu top 3, ele é o quarto tesouro sagrado mais poderoso para mim do mangá, abrindo essa categoria de mais fortes. Como o próprio mangá esclarece, ele é o tesouro sagrado mais forte, mas ao invés de eu explicar por que ele tá ranqueado tão alto por meio dessa citação, né, eu vou explicar por que as armas seguintes vão estar na frente
diferente do Mjolnir. Então, sem mais demoras, vamos abrir o top 3, tendo Ichor Desmos. Como eu falei, o Mjolnir é citada como a arma mais forte, então por que eu coloco o Desmos acima? Bom, primeiramente, ela escapa da citação. O Desmos não existia no momento que o Mjolnir é citado como a arma mais forte, ou seja, a citação não engloba a Desmos como arma, assim como não engloba armas que não existiam na época, como por exemplo as armas do Einherjar futuramente depois do round 1. Agora, quanto aos feitos, a Desmos é o bidente do Ares, só que imbuído com a energia vital dele, uma arma devastadora que, com a força do próprio deus do submundo, foi capaz de destruir as ombreiras do Ken. E lembram da durabilidade que ela tinha apresentado antes, né? Isso sem contar que essa arma impressionou até mesmo deuses como Odin, Loki e Thor. Sem dúvidas, as colocam como uma caracterização bem alta, perdendo apenas pro segundo colocado, que é o Mjolnir Despertado. Sim, eu decidi separar o Mjolnir do Mjolnir Despertado, pois eu creio que a Desmos seja mais forte que o Mjolnir Adormecido, mas o Despertado apresenta basicamente os mesmos feitos de ataque ou ofensividade que a Desmos, destruir um tesouro sagrado bastante durável, né? Só que o Mjolnir Despertado já tem a citação pregressa de ser a arma mais forte, então ela é a arma mais forte somada com um grande boost de força e poder que simplesmente coloca ela como um absurdo. Mas sim, tem uma arma, um tesouro sagrado, que é o mais forte que o Mjolnir Despertado. E isso não é uma discussão, sim, é canônico, e ela é a Espada Nirvana Zero de Buda. A Espada Nirvana Zero é o tesouro sagrado forjado pela Volund entre Buda, o mestre das Volunds, e Zero Fuku, o deus da miséria. Uma arma que tem como característica principal absorver o amor e a compaixão de Buda para se tornar a arma mais poderosa. E justamente por isso que ela é a arma mais poderosa, como a Brunilde fala. Muitos dizem que ela não tem como ser a arma mais forte porque ela não tem nenhum poder, nenhuma habilidade, né? Mas isso é até esquisito de se dizer, visto que o Mjolnir era a arma composta de mais forte e ela também não tinha nenhuma habilidade especial, além de, bem, né, no despertar, né, ela queimar 1,5 metro dela, 1 metro dela, sei lá. E mesmo assim, está errado, né? Como eu comentei, a Espada Nirvana Zero absorve o amor e a compaixão do Buda. É um retrospecto do cutelo da miséria do Zero Fuku, que ficava mais forte de acordo com a miséria do Zero, mas aqui é com a compaixão do Buda. E como eu falei também, a Brunilde, uma interlocutora com conhecimento e segurança sobre o assunto, descreve a Espada Nirvana Zero como o tesouro sagrado supremo, mesmo após ter visto o Mjolnir em ação. Isso sem contar os seus feitos, né, como resistir à chama da glória do Rajun, que anteriormente tinha destruído o cajado dos 6 reinos, além de, claro, cortar o Rajun no meio, sendo uma arma extremamente poderosa. Então, pra mim, não tem dúvidas, a arma mais forte, a arma divina mais forte, o tesouro sagrado mais forte é a Espada Nirvana Zero. Agora eu quero saber de você, qual é o seu top 3 tesouros sagrados mais poderosos? O vídeo foi longo e bem completo, então não se esquece do like e da inscrição, hein? Como sempre, um agradecimento aos boosters do server Discord, aos membros General de Guerra Pedrinho Sus, Falha TV Pão e Nada, Imperadores Celestial, Evan Trentres e Crovário, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.